Vamos então começar o 6º capítulo, Advertências Profundas. Nós estamos aqui ouvindo a palestra do Telésforo, no Centro de Mensageiros. Vamos continuar. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo sob o calor de sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Então, desde a época do Consolador, dos livros de Allan Kardec, que o nosso lar manda trabalhadores para a Terra com essa missão, de serem médiuns ostensivos, de serem dialogadores, doutrinadores, e de disseminarem o conhecimento da pátria espiritual. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro, debalde, movimentam medidas de assistência. Então, em vão, nossos institutos de socorro, em vão, movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. O que ele está colocando aqui é um alerta para todos nós que trabalhamos na casa espírita, que somos doutrinadores, que somos professores, evangelizadores, que difundimos a doutrina, e principalmente aqueles que são médiuns ostensivos. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação, porque é um trabalho difícil e, como ele diz lá no comecinho da palestra dele, um trabalho de renúncia, de tolerância e de paciência, principalmente paciência. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimas são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. Então é o que ele coloca aqui. Outras colônias também mandam, missionários, mandam trabalhadores, mandam professores, mandam todo tipo de pessoas para a Terra. Só que são pouquíssimos os que se lembram do outro lado do véu, ou seja, se lembram do lado espiritual, que trabalhem, desenvolvam e divulguem, o lado espiritual. A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. É mais fácil recuar, é mais fácil dizer, fulano não quer aprender, é difícil, tem que repetir 1 milhão de vezes. Tem que ter paciência, tem que repetir a mesma coisa 1 milhão de vezes, tem que falar um monte de vezes. Todos os alunos aprendem por repetição, nós somos alunos aqui na Terra, nós também aprendemos por repetição, e Deus, nosso Pai, repete o tempo todo para nós as mesmas lições, por isso reencarnamos. Então nós temos que ter paciência com os nossos irmãos que estão ali começando a aprender ou que estão começando a se instruir, e nós temos que ter esta paciência de repetir, repetir e repetir. Principalmente, como disse Emmanuel para o Chico, nós precisamos ter disciplina, disciplina e disciplina. Esqueceram-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes
e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Jesus não esperou que nós estivéssemos angélicos para começar a nos ensinar. Ele veio até a terra, passou por tudo que ele passou, por amor, por renúncia, para servir a nós, trazendo o seu ensinamento, trazendo o seu amor, mostrando como a vida deve ser vivida. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois de pequeno intervalo: se o Mestre Divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas? Se ele, que era um espírito crístico, adotou esta norma de esperar o nosso tempo de aprender, de ter tanta paciência para conosco, com as nossas criancices, os nossos mimimis, perdão, por que nós não podemos ter paciência com os nossos irmãos que têm dificuldades de aprendizado e de entendimento? Abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos, procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Perdão. Então, em vez da gente se preocupar com as falhas, com as dificuldades de outros grupos, de outras religiões, de outras crenças, nós temos que olhar para os problemas daquela que nós resolvemos a trabalhar e na qual nós resolvemos servir, porque todas levarão para a Deus num espaço mais longo de tempo ou menos longo de tempo, depende de cada um, não depende da religião. Todas as religiões são boas. O tempo que nós vamos levar para alcançar um conhecimento e uma iluminação depende de nós, não depende da religião que nós professamos. E se todas são boas, se existem vários caminhos para a casa do Pai, né, se existem várias moradas na casa do Pai existem várias moradas, portanto existem vários caminhos para se chegar a essas moradas, nós também temos que respeitar o caminho que cada um resolveu escolher. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Então, o que ele está colocando aqui? Que nós temos que a terra não é um vale tenebroso e não é um lugar para se manter em queda, se manter falido. A terra é uma oficina de trabalho, é o lugar onde nós crescemos, nós melhoramos e nós aprendemos através das dificuldades. Por isso que é tão importante a gente aprender e saber lidar com as dificuldades, porque elas nos ensinam o tempo todo. Então, o que ele diz aqui, a terra não é um vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis. E agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Servir sempre. Essa é a nossa obrigação aqui na Terra. Esqueçamos os erros do passado e lembremos-nos das nossas obrigações fundamentais. Por isso é tão importante o auto-perdão, porque é a única forma de nós esquecermos os erros do passado. Não importa o que nós fizemos, não importa o quanto nós tenhamos errado. O que importa é o que nós estamos resolvendo fazer daqui para frente. Hoje nós podemos mudar tudo. E isto mostra a grandiosidade e a misericórdia do Pai. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir.
Então, a causa da falência é a ausência da noção de responsabilidade. A responsabilidade do trabalho, a responsabilidade de vir com o corpo diferenciado a pedido nosso, porque a mediunidade ela é anímica, ela é do corpo físico, e nós, aqueles que são médiums, somos todos médiums, mas aqueles que são médiums ostensivos, pediram muito no plano espiritual para poderem vir com essa modificação no corpo físico para poderem trabalhar com o plano espiritual. É um pedido nosso. Então, se nós pedimos, nós temos que arcar com as obrigações que a mediunidade implica, que o trabalho de ser médium ostensivo exige e implica a cada um de nós. Vou repetir, a causa dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abandonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos condoídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir, conforme os desígnios superiores do Eterno. Então, ele está ali colocando, porque ali tem uma plateia, né, de encarnados e, né, desencarnados tem de desencarnados e encarnados em desdobramento, ali ouvindo e aprendendo. Então, ele está colocando para aqueles que ainda estão na matéria, para acordarem, para se policiarem no trabalho que pediram para realizar, e aqueles que estão ali desencarnados para se prepararem mais, se prepararem melhor para poder realizar a tarefa no plano terrestre. Quando o Senhor nos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Então ele está colocando aqui, né, lembrando o pretérito daqueles que estão lá desencarnados. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida. Ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes a ideia da existência cômoda, né? A ideia do não fazer nada, a ideia da preguiça, né? do comodismo. Então, essas advertências dele são muito importantes para a gente entender aonde se dá a falência aqui na Terra. Eu vou repetir. Agarrastes a ideia da existência quando, ante o acréscimo da misericórdia do labor intensificado, ou seja, quando diminuiu o trabalho, diminuiu o labor, né, para que você tivesse mais tempo para trabalhar, para estudar, para aprender, agarraste a ideia da existência cômoda. Junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais. Ao lado da família, voltastes à tirania doméstica. E aos interesses da vida eterna sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. O egoísmo, a vaidade, o orgulho são irmãos que fazem, irmãos nossos, né, que são sentimentos e sensações nossas, que nós vivemos agarrados com elas e que fazem que a gente se prenda, a gente nesse planeta e não consiga se desenvolver. A preguiça, o melindre, né, o mimimi fazem parte da vaidade e do egoísmo. Fazem parte, né, desses defeitos que nós trazemos para cá e nos dificulta tanto o crescimento e o aprendizado. Deste-vos, na maioria, a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento. A palavra sem responsabilidade.
Tem muito espírita que ouviu cantar não sei aonde e sai repetindo um monte de bobagens, um monte de besteiras que não existe na doutrina, que não foi colocado nem por Kardec, nem por André Luiz, nem por Emmanuel, nem por Joana de Anjos. Ele ouviu cantar o galo e ele sai repetindo porque ele não arregaça as mangas para estudar, para ir ler. Uma doutrina tem que ser aprendida e aprendida com estudo, um estudo profundo. Vou repetir. Deste-vos na maioria a palavra sem responsabilidade e a indagação sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Amontoando atividades inúteis. Como médiuns, muito de vós preferis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Então aqui, como médiuns, preferiu a inconsciência de vós mesmos, tá? Ali se dá uma vez por semana, deixa ali algum irmãozinho receber uma ajuda e não estuda, não aprende, não olha para dentro, não se modifica, quer dizer, tá praticamente perdendo tempo. E como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Aquele famoso, né? Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Então, é uma doutrinação da boca para fora, não do coração, não da experiência de ter vivido a modificação, a reforma íntima e o trabalho de se renovar, por simplesmente repetindo palavras e repetindo coisas que não sente. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes do espiritismo sagrado tão só no propósito de lhes mancharem as águas. Tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Então, grandes massas batem no espiritismo, vão trabalhar em casas espíritas, vão fazer uma série de coisas, vão criar uma série de coisas que não existem no espiritismo, vão colocar dogmas, no espiritismo não existe dogmas, vão colocar coisas que vêm de outras religiões que não têm base, não têm, né, sustentação no espiritismo, porque a colocação do espiritismo é sem intermediários para o encontro com Deus. Então vou colocar uma série de coisas e fazem uma casa que lhes atende. Não atende aos espíritos superiores e não atende a Deus. Vai atender os irmãozinhos desencarnados menos esclarecidos que se comprazem com aquele tipo de energia e aquele tipo de trabalho. Afins atraem afins, a gente não pode esquecer disso. Vamos estar sempre rodeados daqueles que pensam e sentem iguais a nós. E é o que ele está colocando aqui. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam desse modo as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se a manifestações inferiores da magia negra. Então, muitas casas, muitos lugares acabam sendo centros e lugares de trabalho de irmãozinhos menos esclarecidos, porque os que estão ali são pedintes, eu quero isto, eu quero aquilo, não vem servir, não vem dar, quer escutar dos espíritos desencarnados aquilo que eles querem escutar, aquilo que lhes compraz. Então, se está escutando aquilo que lhe compraz, está escutando de um outro espírito igualzinho a ele. Quando nós vamos num trabalho, numa casa que tem um trabalho sério, que tem um estudo, que tem desenvolvimento, os irmãozinhos que vão lá estão sempre nos chamando a atenção, nos colocando para estudar, nos dando bronca, dizendo que nós precisamos ser mais ativos, que nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, estão sempre ali nos sacudindo.
Quando é diferente disso, bota tuas barbas de molho, presta atenção se não é um grupinho de amigos, que nem no WhatsApp todo mundo que pensa igual, falando as mesmas coisas, todo mundo dando joinha, porque todo mundo pensa igual, tá todo mundo na mesma sintonia. Não é este o caso. Nós, quando queremos aprender, queremos estudar, nós temos que entrar e buscar aqueles que sabem mais do que nós, para que lá possamos aprender e buscar ajuda para nos modificar. Porque se fôssemos bons, se estivéssemos numa condição boa, não estaríamos encarnados aqui na Terra. Estaríamos já trabalhando só nos planos espirituais, sem necessidade de reencarnação. Nós precisamos entender que aqui nós viemos para aprender com as dificuldades, né, com os tropeços. Tudo por quê, meus irmãos? Porque não temos sabido defender o sagrado depósito por termos esquecido em nossos labores carnais que o Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Eu costumo sempre dizer isso e vou repetir isso várias vezes. Tem muitos espíritas que se dizem espíritas, mas o espiritismo não entrou nele. Ele entrou na casa espírita para escutar o que ele quer, para sair dizendo o que ele acha que é. Mas aqueles que são verdadeiramente espíritas, como diz Kardec, serão reconhecidos pela sua modificação moral, pela sua transformação. Porque nós precisamos nos modificarmos para que o reino de Deus possa entrar em nós, para que a água sagrada da sabedoria possa entrar num vaso um pouco mais limpo e menos cheio de besteira e de lama. É isso que nós precisamos entender dentro do que o Telésforo está nos colocando. Contudo, não abandonemos nossos deveres em meio à tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. Deus é misericordioso, um Pai fantástico. Então, apesar dos nossos erros, é o que Ele está colocando para eles que estão aqui para reencarnar. Vamos voltar, vamos começar de novo, mas que tudo isso sirva de alerta, de lição, de um chacoalhão para nós que estamos encarnados, para que a gente não tenha que ouvir isso depois lá no plano espiritual, se preparando para reencarnar de novo, porque erramos para fazer as mesmas coisas que tínhamos para fazer hoje, aqui e agora. Então, se nós estamos hoje, aqui e agora, nós temos que agarrar esse presente, porque o dia de hoje é um presente que Deus nos dá para o nosso trabalho, para a nossa edificação, para o nosso aprimoramento. Basta a gente querer, basta ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, como Jesus colocou. Contudo, não abandonemos nossos deveres em meio à tarefa. Voltemos ao campo retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais aos espíritos da fé. Não serão admitidos os que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Aqui estamos todos, companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Estamos todos aqui, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho. Isso é uma grande verdade, é isso que nos anima, faz com que a gente levante de manhã, dê um bom dia, agradeça a Deus por um novo dia, né? Agradeça a oportunidade de aprender e se modificar a cada dia. Ele coloca aqui, o Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho, mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. É imprescindível que sejamos seguidores da renunciação ao inferior.
inferior, a preguiça, renunciação ao caminho mais fácil, à porta larga. É difícil? É difícil, mas é por aí que nós vamos poder crescer. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Todos que estão ali, inclusive ele, não está livre das reencarnações na crosta. Somos endividados para com a terra. Todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não olvidemos desse modo o calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. Sempre, né? Estaremos, se a gente buscar, se a gente quiser, vamos receber ajuda para que a gente possa ascender, para que a gente possa subir. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Eu vou repetir, porque tem gente que acha que vai conseguir subir, se elevar pura e simplesmente porque leu alguma coisa, sabe alguma coisa de cor, fala alguma coisa, mas não põe nada em prática no dia a dia da vida. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando em seguida o braço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impressão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou: são servidores fracassados. Então, todos aqueles que estavam chorando sentiram na pele tudo aquilo que o Telésforo estava falando e por sentirem cada palavra, por terem fracassado em cada coisa, em cada detalhe daquilo que ele colocou. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se juntos de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto, nestes termos: desejávamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O Ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado atencioso. Todavia, tornou a interlocutora, ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo, e seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Então nós estamos vendo uma mãe aqui procurando o Aniceto, intercedendo para que o filho possa reencarnar já como uma pessoa que se propôs no plano espiritual a recebê-lo como filho, a ajudá-lo. E o Aniceto está colocando aqui. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médiuns fracassados em que ele está envolvido. Somente depois, minha irmã. Então nós vemos ali uma mãe com todo um plano, com toda uma situação que ela está pedindo ajuda ali dos espíritos, e vemos um espírito mais evoluído ali, o Aniceto, colocando para ela: calma, ainda não é hora para ele poder encarnar. Precisamos ver o tratamento dos que ele precisa ter por ser um médium ostensivo fracassado aqui na Terra. Ele precisa de uma atenção, né? Ele precisa de se estruturar mais para poder voltar, porque senão ele corre o risco. Isso não é por castigo. O Aniceto não está fazendo isso por castigo, está fazendo isso por misericórdia. Porque se ele volta sem uma boa preparação, a maior chance é 90 contra 1 de que ele vai cometer os mesmos erros. Então, para que perder uma encarnação? Vamos se preparar melhor para na próxima poder, né, sair da reencarnação como um completista, né? Aquele que completou tudo aquilo que se programou a fazer. Pelo menos, se não for um completista, que saia pelo menos com a maior parte, né, da tarefa feita.
Volvi os olhos para Vicente sem ocultar a surpresa, mas enquanto as senhoras se retiravam conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. A palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-vos a todos em estudos e observações aqui no centro de mensageiros. Perdão. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar. Nosso orientador, explicou-me Vicente solícito, considera trabalho útil toda a conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Toda a conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Então nós temos que ver quantas das nossas conversações durante o dia, não é só aquele 1 hora, 2 horas, 3 horas que se fica na casa espírita, lá manter uma conversação sadia. Lá é obrigação e às vezes nem isso se consegue manter uma conversação sadia dentro da casa. Estou falando nas 24 horas do dia. Nossa conversação tem que ser sadia. Né? O nosso processo mental, o nosso pensamento que comanda a nossa vida tem que estar com pensamentos e ideias sadias, porque o que nós pensamos é aquilo que nós vamos falar, vamos emitir pela palavra. Então aqui, o nosso orientador considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Curioso e surpreendido, indaguei: e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da terra, esquecendo a conversação edificante? Então, porque aqui é o que ele coloca: receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. E qual é essa remuneração devida? Não é dinheiro. A remuneração devida é a possibilidade de adentrar a uma palestra, é a possibilidade de assistir um estudo. Essa é a remuneração devida. É poder estar apto a frequentar e a estar em lugares que vai lhe ajudar a ascender, a melhorar. Né? E aí ele coloca: e se eu tentasse voltar a assuntos da terra, falar de coisas que não sejam frutíferas? Ele coloca aqui. Vicente sorriu e retrucou: o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável e seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Então, o que ele coloca aqui, que a palavra define o espírito, aqui na Terra também. A nossa palavra, o nosso pensamento define quem nós somos. Porque com o nosso pensamento e a nossa palavra, nós montamos a nossa psicosfera. Fica gravado, fica materializado em nós tudo que nós falamos, pensamos, sentimos. Por isso que o plano superior, quando chega perto de nós, já vê. Ele não precisa de nada. Está aqui, está gravado na nossa aura tudo aquilo que nós pensamos, falamos e sentimos. As imagens, os sentimentos, as caratunhas ou os seres, as angelitudes, as luzes, as vibrações luminosas, depende do pensamento, depende da palavra. Vai ser uma caratunha, vai ser um monstrinho ou vai ser um anjinho, uma vibração de luz, uma energia bonita. Então, o espírito superior, a hora que olha para nós, já sabe qual vai ser a palavra que ele tem que dirigir a nós para que a gente possa entender. Se nós vamos ter o merecimento dele nos dirigir a palavra ou não. Ele não vai perder tempo conosco, vai deixar para a hora que a gente tenha condições de aprender e de entender. Então, no plano espiritual, que o perispírito está ali visível, essa psicosfera é mais visível ainda. É o que ele está colocando aqui. O prejuízo vai ser seu, porque os instrutores vão ver você com uma sombra escura, você vai estar ali na sua psicosfera, toda a sua conversação e o seu pensamento menos digno. Então, você não vai ser permitido a você entrar em determinadas aulas, assistir determinadas palestras ou participar de algum tipo de manifestação musical, artística, porque senão você iria pura e simplesmente atrapalhar o ambiente. Infelizmente, a gente sempre tem aquelas pessoas
que acham que está tudo bem, que elas podem fazer tudo do jeito que elas querem, sem pensarem que elas estão atrapalhando o ambiente, elas estão fazendo pela vontade delas de fazerem diferente ou de acharem que o jeito que elas fazem é certo, não quererem ouvir André Luiz, não quererem ouvir Emmanuel, não querer ouvir Joana de Ângelo, não querer ouvir Chico, não querer ouvir as palavras de Jesus, né, de como as coisas devem ser feitas, elas vão atrapalhando o ambiente em que elas vivem. E o plano espiritual precisa estar cerceando ali para que o prejuízo que ela traga não prejudique aqueles que estão de boa vontade. Então nós precisamos parar e pensar, quando eu entro num ambiente eu estou ajudando, eu estou servindo, eu estou sendo útil ou estou atrapalhando, e se eu estou na casa espírita com um trabalho elevado, eu estou fazendo com que o plano espiritual me blinde, crie uma barreira à minha volta para que eu não atrapalhe o desenvolvimento do trabalho, não atrapalhe os outros. Tenho que pensar nisso para me modificar e ser mais útil, ser uma pessoa melhor, porque a hora que o plano espiritual vê o nosso esforço de melhorar, por mínimo que seja a melhora, mas tendo o esforço, ele já começa a nos ajudar para que a gente possa caminhar a passos mais largos, poder ir se melhorando cada vez mais. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.